Olá pessoal, Ricardo Lobo na área e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário. Sim, desde o momento da concepção até o menino nascer, até botar para fora. Essa aula vai ser dividida em 3 blocos e esse é o bloco inicial e nós começamos a falar sobre a fecundação. Pessoal, fecundação, o que é a fecundação? Tá ligado? E aí? Tudo lá. Fecundação é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Opa. Essa é a primeira casca de banana, tá? A fecundação é o encontro do espermatozoide com o ovócito 2. Com o ovócito 2. Eita, professor, não lembro disso não. Vá dar uma olhada na aula de gametogênese, tá? Então, ovócito 2, não é óvulo não. Óvulo é só quando ocorre a fecundação. Outra casca de banana. E onde que ocorre a fecundação? Na espécie humana, ocorre nas tubas uterinas. Eita, professor, não lembro disso. Vê a aula de sistema reprodutor. Poxa, tem uma ordem nesse negócio aqui, tem que dar uma olhadinha nas aulas, tá? Então você tem a fecundação, é o encontro do espermatozoide com o ovócito 2 e ele ocorre nas tubas uterinas. Não vai esquecer disso não, tá? Bom, e quem danado é esse ovócito 2? Claro, é o gameta feminino, ele ainda não está completa a maturação, é o que vai ser liberado na ovulação, né, pela influência daqueles hormônios, principalmente do LH, mas não é a aula de hoje isso. Olha só, o ovócito 2 ele é protegido por 2 camadas. Uma das camadas é a chamada coroa radiada, ou corona radiata, tá? Que você está vendo aí esse conjunto de células do folículo ovariano, ó, lá dentro do ovário, esse conjunto de células estão aí em azulzinho, elas dão uma proteção ao ovócito 2. É a primeira barreira que o espermatozoide vai ter que enfrentar quando chegar ao ovócito 2, né? Então vai ter que passar por meio delas, ficar feito como se estivesse no meio da multidão, tal, atravessando com força no flagelo para poder passar por essas células. Depois existe uma segunda barreira, essa é mais problemática, que é a zona pelúcida. Essa camadinha aí que está em verde ao redor do ovócito 2. Pois é, a zona pelúcida é formada de glicoproteínas e essas glicoproteínas só podem ser dissolvidas, só podem ser rompidas pela ação de uma enzima que o espermatozoide tem. A hialuronidase é um palavrão, eu sei. É um palavrão. A hialuronidase é aquela enzima que tem no acrossoma, a organela, a estrutura produzida pela organela, pelo complexo de Golgi. Eita, professor, não lembro disso. Vai ver a aula de organelas, poxa. Né? Então dá uma olhadinha, o complexo de Golgi produz uma bolsa, contém uma enzima especial, a hialuronidase, para romper essa barreira aí, tá? Então são 2 barreiras que têm que ser rompidas. Primeiro, a coroa radiada, depois a zona pelúcida. Passando por essas 2 camadas, o espermatozoide finalmente entra em contato com a membrana plasmática do ovócito 2. E quando ele vai entrar em contato, vai haver uma reação especial aí, vai causar uma despolarização nessa membrana. Professor, o que é isso? Pessoal, despolarização é uma reação de uma célula a um estímulo. Quando a célula está em repouso, ela se encontra polarizada. Quando ela reage a um estímulo, ela se encontra despolarizada. Quando ela está despolarizada, ela não reage a mais nenhum outro estímulo. E é justamente isso que vai fazer com que o ovócito 2 não reaja a mais nenhum outro espermatozoide. Só vai entrar um espermatozoide no ovócito 2, tá? Então isso é importantíssimo. Professor, e os gêmeos, como é que se formam? Não. Gêmeos bivitelínicos, ou também chamados de gêmeos fraternos ou dizigóticos, aqueles gêmeos diferentes, eles vêm de 2 fecundações diferentes. E 2 ovócitos que foram liberados serão fecundados por espermatozoides diferentes, por isso que são indivíduos diferentes. Já os gêmeos monozigóticos, os gêmeos idênticos, eles vêm de uma única fecundação. Só que, depois que formar o zigoto, começa a divisão celular, eles acabam se separando em 2 massas celulares que têm a mesma origem. Então, por isso que eles são gêmeos idênticos, monozigóticos ou ainda
univitelínicos. Tem nada a ver com entrar 2 espermatozoides. É outra casca de banana, tem muito quesito que fala essa besteira. Porque vai entrar 2 espermatozoides no ovócito, isso não vai acontecer. Aliás, se por acaso isso pudesse acontecer, a mega cena da virada, não é? 2 espermatozoides entrarem ao mesmo tempo em contato com o ovócito e os 2 núcleos penetrarem no ovócito. E aí? Isso aí haveria a formação do núcleo triploide, né? Que seriam 2 núcleos dos espermatozoides, mais o núcleo do ovócito. Só que isso é inviável, isso é uma mutação cromossômica, numérica, absurda, uma triploidia. Até organismos mais simples até suportam isso, plantas suportam, algumas espécies de insetos suportam a triploidia. Não a espécie humana, é inviável. Eita, professor, eu não me lembro essa parte de mutação. Vá ver a playlist de mutações, poxa. Olha, tem um monte de coisa no canal. Mas esse trabalho todo merecia uma curtida, né, velho? Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, facilita, tem um monte de aula já prontinha, só esperando por você, poxa. Aproveita isso aí, tá? Mas voltemos. Aí nós estamos falando que o espermatozoide, ele vai entrar, e só vai entrar do espermatozoide o núcleo, tá? Do espermatozoide. E quando ocorre, né, a entrada, vai ocorrer duas coisas imediatamente. A primeira delas, eu já falei, que é essa despolarização e impedir que outro espermatozoide entre. A segunda é que rapidamente esse ovócito ele vai terminar a meiose 2, que ele estava parado, em metáfase 2, e aí ele vai terminar a meiose 2 e automaticamente vai se tornar óvulo. Agora sim, vai haver a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Essa fusão é chamada de anfimixia ou cariogamia, tá? Cario significa núcleo, gamia significa união, a união dos núcleos, tá? Então tem a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito 2, e tem a cariogamia ou anfimixia, que é o encontro dos núcleos do espermatozoide, agora sim, com o óvulo. Outra coisa que é importante, eu acabei de falar que o espermatozoide ele só contribui com o núcleo, né, nessa fecundação. O citoplasma vem todo do ovócito. E daí, professor? E daí que os citoplasmas estão as organelas celulares, estão o complexo de Golgi, está o retículo plasmático, onde estão as mitocôndrias. E as mitocôndrias não são qualquer organela celular, tá? As mitocôndrias são consideradas como células procariontes dentro de células eucariontes. Está ligado na teoria endosimbionte, pô, muita informação, né? Essa teoria é que diz que as mitocôndrias e os plásticos, que não têm animais, né? Eles são considerados como células procariontes que vivem de células eucariontes. E daí, Lobo? E daí que eles têm DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios, se multiplicam independentemente da célula. E daí, Lobo? E daí que, como tem DNA próprio, esse DNA mitocondrial é exclusivamente materno, sim. No caso do núcleo, a metade da informação vai ser do pai, metade da informação da mãe. O DNA mitocondrial não, o DNA mitocondrial ele é haploide, tá? Ele só tem um conjunto, então, de informações, ele é exclusivamente materno, tá? Isso é importante, não vai esquecer disso não. Um monte de quesito, um monte, tá? De vestibulares vai explorar essa informação que o DNA mitocondrial é exclusivamente materno. Bom, teve a fecundação, teve a anfimixia, formou-se o zigoto. Aí tem um videozinho aqui, deixa eu colocar aqui cortar o som, eu vou narrar para vocês, tá? É muito massa esse videozinho. Olha que dá uma olhada. Você tem a liberação do ovócito 2, né? A ovulação vai para as tubas uterinas. Lembre-se que o ovócito 2 ele não tem estrutura de locomoção, ele vai ser arrastado, ele vai ser conduzido pelo batimento dos cílios das células das próprias tubas uterinas, e aí vai sendo arrastado, até se encontrar com os espermatozoides. Aí vai ter aquela briga dos espermatozoides para poder entrar no ovócito 2. Olha aí, ó. Olha aí a corona radiata, né? Então, tá aí a coroa radiada. Então, ele vai vai passar pela zona pelúcida, vai aí finalmente entrar o núcleo no ovócito 2, forma o óvulo, vai haver a anfimixia,
que é a fusão desses núcleos, formou o zigoto, uma célula diploide, e automaticamente ela começa sucessivamente intérfase, mitose, intérfase, mitose, intérfase, mitose, dando origem ao embrião. Enquanto isso, esse embrião não está parado, não. Ele continua descendo a tuba uterina em direção ao útero, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando chega ao útero, o útero não tem essas células ciliadas, aí esse embriãozinho parou, ele vai se fixar à parede interna do útero, que é a nidação. Nidação, tá? É a fixação do embrião na parede interna do útero. A gente vai falar mais sobre isso, mas esse vídeo é muito bom, que dá essa noção desse período inicial, tá? Do desenvolvimento embrionário. Bom, eu acabei de falar, então, que todo o citoplasma ele vem do ovócito. Só que existem vários tipos de ovócito, existem vários tipos de óvulo, existem vários tipos de ovo, zigoto na natureza. Aqui eu trouxe 3 principais: o oligolesto, o heterolesto e o telolesto. Olha, perceba. Oligolesto. Oligo significa pouco. Oligarquia, o governo de poucos, tá? Oligosacarídeos, aqueles açúcares menores. Então você tem oligo, significa pouco. Oligolécito. O lécito vem de alimento, de vitelo, tá? Então, pouco alimento. Esse óvulo que tem pouco alimento para o desenvolvimento embrionário, mas por que ele tem pouco alimento? Porque ele está se garantindo de outra maneira. Claro, ele está se garantindo quem? Na mãe. O organismo, o ser vivo que tem um óvulo tipo oligolesto, é porque a mãe será responsável pela alimentação desse embrião na maior parte da gestação. É justamente o óvulo da grande maioria dos mamíferos placentários, tá? Faço questão de falar dos placentários, porque tem o ornitorrinco, a equidna, que são exceções à regra, que são mamíferos ovíparos. Não estamos falando desses. Tá? A grande maioria tem o oligolécito, que é justamente aquele onde a mãe vai alimentar o embrião durante a maior parte da gestação, do desenvolvimento. Tá? E daí, professor? E daí que, como tem pouco vitelo, esse alimento, vitelo é o alimento, ele não vai influenciar diretamente nessa divisão inicial, nessa clivagem ou segmentação, que são aquelas divisões iniciais da mitose. E todo o zigoto vai se dividir e as células formadas vão ter tamanhos semelhantes. Dá uma olhada aí no esquema. Você está vendo o esquema? Vê aí o esquema. Veja o esquema, poxa. Veja o esquema. Olha o que é que está acontecendo. Você tem aí o ovo todo se dividindo. Então a segmentação lá é total, ou holoblástica, também é outro nome desagradável, né? Holoblástica, holo significa justamente tudo, né? Então, total ou holoblástica igual, porque essas célulazinhas aí formadas, ó, são todas de tamanho semelhante, são os blastômeros, são essas primeiras células embrionárias, células totipotentes, né? Que podem formar qualquer tipo de tecido. Esse é o primeiro tipo de óvulo. O segundo tipo de óvulo é o óvulo chamado de heterolesto. Antes, esqueci de comentar. O oligolécito, ele também é chamado de isolesto, iso igual, tá? Então, as células formadas têm tamanhos semelhantes, ou também é chamado de alesto. Eu não gosto muito desse termo, não, tá? Alesto seria sem alimento, tá? Esse aí realmente do ser humano é alesto. Não é. Por quê? Porque ele não tem essa clivagem, essa segmentação inicialmente, quando está descendo a tuba uterina, ele precisa de energia, e ele ainda não está ligado à mãe. Essa ligação com a mãe, a nidação, ocorre lá pelo 5º, 6º dia de gestação. Então, durante esse período, ele está se dividindo, ele está gastando energia e tem que ter essa energia de algum canto. Então, por menos vitelo, por menos alimento que tem, ele existe. Tá? Mas não é estranho se você vê esse termo alécito, não. Também ele é citado como se fosse um sinônimo, tá? Bom, mas voltemos. Aí tem o heterolécito, mediolécito, mesolécito, tem vários nomes. O mediolécito tem uma quantidade média de alimento. Por que uma quantidade média de alimento? Porque já não é a mãe que está alimentando. Mas uma quantidade média de alimento não é suficiente para completar o desenvolvimento. Ora, então quem são esses animais? São os animais que têm estágio larval, os anfíbios, os peixes, tá? Eles vão chegar até metade do desenvolvimento, que é justamente a larva. E depois que formar a larva que se vire para conseguir alimento no meio. Então lá o girino do sapo, ele vai ter que se alimentar de algas, vai ter que se alimentar de micro-animais que tiverem no ambiente para poder ter energia para completar o seu
desenvolvimento. Esse é o ovo heterolesto ou mediolesto. Esse alimento, essa quantidade intermediária, mediana de alimento, ela está distribuída de forma desigual. Dá uma olhada aí no esquema. Quando ela está mostrada de forma desigual, vai existir uma área que vai se dividir mais rápido, vai existir uma área que vai se dividir mais lentamente. E aí você vai ter que formar tanto células menores quanto células maiores. É por isso que a gente diz que essa segmentação do ovo heterolesto, hetero é diferente, tá? Ela é total e desigual, porque vai formar células de tamanhos diferentes. Existem os micrômeros, que são as menorzinhas, e existem os macrômeros, que são as células maiorzinhas, tá bom? E finalmente tem o ovo telolesto ou megalesto, telolesto completo. Ora, se existe o que tem pouco, existe o que tem médio, existe o que tem muito alimento. Ora, por que tem muito alimento? Muito alimento para completar toda a gestação, todo o desenvolvimento. Não é gestação, não é mais todo o desenvolvimento. E, obviamente, não tem ninguém ajudando. Nem tem a mãe para alimentar, nem está conseguindo alimento do ambiente. São os animais ovíparos, tá? Que tem aquele ovo com casca, onde o embrião está ali dentro. Ele pode até fazer troca gasosa, mas ele não vai conseguir alimento nem da mãe, nem do ambiente. Tá? É o caso dos répteis, é o caso das aves. Tem o ovo telolécito, tá? Telolesto ou megalesto. Dá uma olhada aí na clivagem. A clivagem... outra. Bom, tu conhece um ovo um telolesto? É o ovo de galinha, a gema do ovo. A gema do ovo é o óvulo, tudo aquilo ali é nutriente que foi deixado para um futuro embrião. Existe uma porção pequenininha mesmo, que é o citoplasma. Essa região do citoplasma é chamada de polo animal, porque se a fecundação vai ocorrer ali, né? Claro, e só aquela área é que vai começar a se dividir. E todo o alimento fica lá. Então, por isso que a segmentação não vai ser total. A segmentação vai ser parcial. Dá uma olhada aí em cima. Dá uma olhada. A segmentação vai ser parcial. Só vai ser nessa partezinha aí de cima, ó. Parcial ou discoidal. Ou não. Parcial e discoidal. Porque forma esse disquinho. Parece aqueles frisbee, aqueles discos de praia, tá? Então só aí em cima que vai haver a segmentação parcial, também é chamada de meroblástico. Odeio esses nomes complicados, acho que era muito melhor a parcial, né? Parcial tá bom, pô. Pra que esse negócio de meroblástico? Então a segmentação ela vai ser parcial e discoidal, característico dos animais ovíparos, característico dos répteis e das aves, tá? Tem uma observação aqui. Qual é a observação? Existe um tipo de ovo telolécito, megalesto, que ele tem o alimento no centro do óvulo. No centro. Por isso ele é chamado de centrolécito. Tem lógica, né? No centro, centrolécito. Ele é um telolécito, tá cheio de alimento. Só que fica no centro. Aí é o característico dos insetos, dos artrópodes de maneira geral. E aí, como o alimento fica no centro, o citoplasma fica ao redor, na periferia, a segmentação vai ser parcial, só que superficial, fica na superfície. Às vezes é citado, eu acho um detalhe desnecessário, mas pode ser citado em alguma prova e você vai ficar sabendo o que é o centrolesto, beleza? Bom, sabendo isso, vamos fazer exercício. Claro, né? A gente sempre finaliza a aula com exercício. E você, dê essa curtida aí, dê esse like aí pra gente poder continuar atingindo mais pessoas. Vamos lá. Aí tem aqui o exercício, ele vai falar sobre os tipos de óvulos, consequentemente o tipo de zigoto, e que tipo de óvulo está relacionado com que tipo de animal e com que tipo de clivagem, tá? Então vamos lá, letra A. O ovo é isolesto. Iso igual, é o oligolesto, é o dos mamíferos. Os ovos isolestos, que tem pouco vitelo, eles distribuídos de maneira uniforme, de maneira uniforme, estão presentes em mamíferos e apresentam segmentação holoblástica. Acabou, já era. Letra A, acabou, já aí. Professor, mas é bom ler as outras alternativas? Claro que é bom ler as outras alternativas, tá? Você ter segurança, ter certeza. Às vezes tem uma duvidazinha, às vezes tem uma casca de banana, então leia todas, né? A letra B diz que os ovos heterolesto, aquele do meio, heterolesto, que possuem uma grande quantidade não, intermediária. Letra C, os ovos telolestos que possuem pouco não, pô. Telolesto é muito alimento.
Letra D, os ovos centrolestos, centro no centro, né? Mas é o telolesto que fica no centro dos insetos, que possui uma quantidade moderada, não é moderada, é cheio de alimento. E o último, ovos mesolesto, possuem uma grande quantidade, nada de grande quantidade, é uma quantidade intermediária. Então, resposta letra A. Beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, avise aos seus colegas e não esqueça, vamos ter o segundo vídeo de desenvolvimento embrionário, o terceiro vídeo de desenvolvimento embrionário. Não vai perder nenhuma aula não, tá? Cheiro para todos e até a próxima aula.